A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana Clara, tenho 28 anos e hoje quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, porque sei que muitos aqui já passaram por lutas que parecem não ter saída. Mas Deus nunca nos abandona, mesmo quando achamos que tudo está perdido. Desde pequena fui criada na fé. Meus pais sempre me ensinaram a amar o Senhor e a respeitar os seus mandamentos. Desde cedo aprendi que o casamento era uma coisa séria, uma bênção que Deus dá para quem o busca de coração. Por isso, quando cheguei à idade de pensar em casamento, eu tinha um único desejo: guardar meu corpo e meu coração para o homem que Deus escolheria para mim. Conheci o Lucas na Irmandade. Ele era um irmão dedicado, sempre presente nos cultos, ajudava na obra e falava bonito das coisas de Deus. Todos o elogiavam, e eu, como uma moça simples, me senti honrada quando ele pediu a palavra para mim. Meus pais oraram, os anciãos deram a bênção, e eu aceitei, crendo que era a vontade do Senhor. O noivado foi um tempo de muita alegria. Eu me preparava para ser uma boa esposa, como a palavra ensina, submissa, cuidadora do lar, uma ajudadora para meu marido. Sonhava com o dia em que teria minha própria família, criando os filhos no caminho do Senhor. Mas, irmãos, nem tudo era como parecia. Logo depois do casamento, comecei a notar coisas estranhas. Lucas saía sem explicação, chegava tarde, às vezes com cheiro diferente. Eu perguntava, e ele sempre tinha uma desculpa. Foi o trabalho, fiquei ajudando um irmão, tive que resolver um problema. Eu, como esposa, queria confiar. Afinal, ele era um homem de Deus, não era? Mas no meu coração, uma vozinha falava, algo não está certo. Os meses foram passando e as coisas pioraram. Ele começou a ficar agressivo e impaciente. Às vezes, sumia por dias. Eu orava, jejuava, pedia a Deus que me mostrasse o que estava acontecendo. Até que um dia, depois de muito sofrer em silêncio, resolvi procurar ajuda. Falei com meus pais que me apoiaram, e juntos oramos para que Deus abrisse os meus olhos. Foi então que descobri a verdade. Lucas tinha uma dependência que ele escondia de todos. Não era só uma falha, não era só um deslize. Era algo que já vinha de antes do nosso casamento, algo que ele nunca teve coragem de confessar. Ele gastava nosso dinheiro com isso, mentia para mim, para a família, para os irmãos. Eu me senti traída e enganada. Como um homem que dizia amar a Deus podia viver assim? Chorei muito naquela noite. Me senti suja, culpada, como se eu tivesse feito algo errado. Mas Deus, em sua misericórdia, me lembrou: filha, você não tem culpa. Você fez a sua parte. Você esperou, você orou, você confiou. Mas Ele escolheu outro caminho. Com o apoio dos meus pais e dos anciãos, tomamos uma decisão difícil, mas necessária. Não era fácil, mas sabíamos que não podíamos continuar daquele jeito. O casamento tinha que acabar. Não por ódio, não por vingança, mas porque Deus não quer que seu povo viva no engano. Hoje, depois de tudo, posso dizer: Deus me libertou. Ele me tirou de uma situação que poderia ter destruído minha vida, minha fé, meu futuro. Não foi fácil, irmãos. Houve noites de choro, dias de dúvida, momentos em que pensei que não ia aguentar. Mas Deus nunca me soltou. Ele me segurou pela mão e me levou para um lugar de paz. Se você está passando por algo parecido, não desista. Não ache que tem que aguentar tudo sozinho. Fale com os irmãos mais velhos, busque conselho, ore com fé. Deus ouve, Deus vê, e Ele não deixa seus filhos no escuro. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas sei em quem tenho crido. E hoje posso dizer com toda certeza: valeu a pena esperar. Valia a pena guardar meu coração, porque Deus tinha um propósito melhor para mim. Que este testemunho seja uma bênção na vida de vocês. Se precisar de oração, comenta aqui. Vamos levar esta mensagem adiante para que mais irmãos possam encontrar força em Deus. A paz de Deus e até a próxima! E foi assim, irmãos, que depois de tanto sofrimento, Deus começou a restaurar o que o inimigo tinha tentado destruir. Não foi da noite para o dia, não. Foi passo a passo, como quando a gente aprende a caminhar de novo depois de uma queda. Cada dia era uma batalha, mas cada vitória, por menor que fosse, me mostrava que Deus estava no controle. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu voltava para a casa dos meus pais, e mesmo com todo o amor deles, eu me sentia como um peso. Será que eles não estão decepcionados? Eu pensava. Mas minha mãe, com aquela sabedoria que só quem serve a Deus há muitos anos tem, me dizia: filha, Deus não erra. Se Ele permitiu que isso acontecesse, é porque tem um propósito. E esse propósito não é para o seu mal, mas para o seu bem. Aquelas palavras me davam forças para seguir em frente. O mais dolorido, irmãos, não era só a separação, não. Era o olhar dos outros. Alguns irmãos da Irmandade não entendiam direito o que tinha acontecido, e eu via nos olhos deles a dúvida: será que ela não poderia ter feito algo para salvar o casamento?
Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que não era questão de salvar um casamento, e sim de salvar a minha alma. Porque quando a gente insiste em algo que Deus já mostrou que não é da sua vontade, a gente só se afunda mais. Foi então que, numa noite de muita oração, eu tive outro sonho. Dessa vez, não era o varão dourado, não. Era como se eu estivesse num lugar muito escuro, e de repente, uma porta se abria. Do outro lado, tinha uma luz tão forte que eu não conseguia ver direito, mas ouvia uma voz dizendo: não olhe para trás. O que ficou para trás, ficou. O que está à sua frente é novo. Quando acordei, chorei muito, porque entendia que Deus estava me falando para não viver do passado, não viver de arrependimentos, mas confiar que Ele tinha algo melhor preparando para mim. E foi assim que comecei a me reconstruir. Não foi fácil, não. Teve dias que a saudade do que eu pensei que tinha perdido apertava meu peito. Teve noites que eu acordava com medo de nunca mais ser feliz, mas a cada manhã, eu me ajoelhava e dizia: Senhor, hoje eu entrego tudo nas tuas mãos. Me ensina a confiar em ti de novo. E sabe, irmãos, Deus foi fiel. Ele nunca falha. Com o tempo, comecei a participar mais das reuniões novamente. Não com vergonha, não com medo do que iam pensar, mas com a cabeça erguida, porque eu sabia que tinha feito a coisa certa diante de Deus. Os irmãos mais velhos, aqueles que realmente conhecem a palavra, me deram força. Um ancião certo dia me chamou e disse: Júlia, Deus não te tirou dessa situação para te deixar sozinha. Ele te tirou para te mostrar que Ele é suficiente. Aquelas palavras ecoaram no meu coração como um bálsamo. E então, coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer, Deus começou a trabalhar de uma forma que só Ele pode fazer. Não foi de um dia para o outro, mas aos poucos, eu comecei a enxergar que a minha vida não tinha acabado. Pelo contrário, era como se Deus estivesse me dando uma segunda chance para viver de verdade na sua presença sem máscaras, sem medos. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi misericordioso. Ele não me deixou afundar na amargura. Não me deixou guardar ódio no coração. Pelo contrário, Ele me ensinou a perdoar. Não por merecimento de ninguém, mas porque o perdão é um dom que Deus nos dá para sermos livres. E eu quis ser livre. Não queria mais viver presa ao passado, presa a lembranças que só traziam dor. Claro que ainda tem dias difíceis. Ainda tem momentos que a memória traz coisas que doem. Mas agora eu sei onde buscar forças. Sei que Ele é o meu refúgio. E quando a dor aperta, eu oro: Senhor, Tu conheces meu coração. Tu sabes o que eu passei. Não me deixa cair, não me deixa voltar atrás. Guia os meus passos para que eu só ande no Teu caminho. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje, irmãos. Se você está passando por uma prova que parece não ter fim, se você está sentindo que não aguenta mais, se parece que tudo ao seu redor está desmoronando, não desista. Não ache que Deus se esqueceu de você. Ele está ali do seu lado, mesmo que você não esteja sentindo. Ele está trabalhando, mesmo que você não esteja vendo. Deus não prometeu que a vida seria fácil, mas Ele prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. E essa promessa, irmãos, é mais forte do que qualquer tempestade. Mais forte do que qualquer traição. Mais forte do que qualquer dor. Então, se você está com o coração partido, entrega para Ele. Se você está com medo do amanhã, confia nele. Porque no fim, não são as nossas forças que nos sustentam. É a mão de Deus que nunca falha, nunca solta, nunca abandona. Que este testemunho seja uma semente de esperança no coração de quem está passando por lutas. Que seja um lembrete de que não importa o quão escuro esteja o caminho, Deus tem uma luz esperando por você no final do túnel. E se você quiser orar por mim, ou se precisar que eu ore por você, é só deixar aqui nos comentários. Vamos nos fortalecer juntos na Irmandade, porque juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele guarde seus lares, seus corações e seus passos. E que no meio de qualquer tempestade, vocês possam ouvir a voz dele dizendo: não temas porque eu sou contigo. A paz de Deus, meus irmãos. E até a próxima! E antes que eu termine, irmãos, quero contar uma coisa que aconteceu depois que tudo isso passou. Porque Deus não só nos tira das provações, como também nos prepara para abençoar outros. E foi exatamente o que Ele fez na minha vida. Passados alguns meses, depois que eu voltei para a casa dos meus pais e comecei a me reerguer, uma irmã da Irmandade me procurou. Ela estava com os olhos cheios de lágrimas, as mãos trêmulas, e me disse: Júlia, eu não aguento mais. Meu marido também está me traindo, e eu não sei o que fazer. Tenho medo de falar, tenho medo de ser julgada, tenho medo de não ser acreditada. Ela estava quebrada, irmãos. Assim como eu estive. E ali, naquele momento, Deus me deu forças para estender a mão e dizer: irmã, eu passei por isso. Eu sei como dói. Mas Deus não nos deixou sozinhas. Vamos orar juntas.
E ali mesmo, na sala da minha casa, nós nos ajoelhamos. Eu orei por ela com as mesmas palavras que minha mãe orou por mim: Senhor, revela a verdade. Dá força para esta irmã suportar. E se for da tua vontade, restaura o que foi quebrado ou dá sabedoria para ela seguir em frente. E sabe o que aconteceu, irmãos? Alguns dias depois, essa irmã voltou para me contar que depois da nossa oração, ela sonhou com um livro aberto, e nele estava escrito: a verdade vos libertará. Ela não entendeu na hora, mas no dia seguinte, o marido dela mesmo confessou tudo. Hoje, eles estão em conselho com os anciãos, buscando restauração. Não foi fácil, não foi rápido, mas Deus está trabalhando. Isso me fez entender uma coisa: Deus não nos cura só para nós. Ele nos cura para que a gente possa ser instrumento de cura na vida de outros. Para que a gente possa estender a mão e dizer: eu já estive onde você está. E Deus me tirou de lá. Ele pode fazer o mesmo por você. E foi assim que eu comecei a participar mais ativamente da obra da piedade. Não como quem sabe tudo, não como quem já venceu todas as batalhas, mas como quem conhece a dor e conhece a mão de Deus que sara. Comecei a visitar irmãs que estavam passando por lutas no casamento, a orar com elas, a levar uma palavra de ânimo. Não com palavras bonitas, mas com a verdade do que Deus fez na minha vida. Porque, irmãos, às vezes a gente acha que precisa estar perfeito para ajudar o próximo. Mas não é assim. Deus usa as nossas cicatrizes para mostrar aos outros que a cura é possível. Ele não esconde as nossas lutas, ele as transforma em testemunhos. E hoje, quando olho para trás, vejo que aquela dor, aquela traição, aquele chão que se abriu debaixo dos meus pés, tudo isso tinha um propósito. Não foi à toa. Não foi por acaso. Foi para que eu pudesse estar aqui hoje, falando para vocês. Deus não desperdiça a nossa dor. Ele a transforma em algo que pode salvar outra alma. Então, se você está passando por algo que parece não ter saída, não desista. Deus está preparando você para algo maior do que você imagina. Talvez hoje você esteja chorando, mas amanhã você vai estar segurando a mão de alguém que precisa ouvir: eu entendo. Eu já passei por isso. E Deus me livrou. E para fechar, quero deixar um versículo que tem me sustentado nestes últimos tempos. Não é um versículo que a gente ouve todo dia, mas é um que Deus colocou no meu coração. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Todas as coisas, irmãos, até as piores, até as que mais doem, até as que a gente não entende, Deus pode transformar em bem. Basta a gente confiar nele. Então, se você está com o coração apertado hoje, entrega para Deus. Deixa Ele fazer a obra dele na sua vida. Porque no final, você vai olhar para trás e vai ver que até das cinzas, Deus faz nascer beleza. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que estão tristes e guie os que estão perdidos. E que a gente nunca se esqueça, na comum, a gente não está sozinho. A gente tem Deus, tem a Irmandade, e tem a certeza de que no final, a vitória é nossa. Se você se identificou com esse testemunho, compartilha para que mais irmãos possam ser abençoados. E se você precisa de oração, deixa aqui nos comentários que eu e outras irmãs vamos orar por você. A paz de Deus, meus irmãos. E que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. E foi assim, irmãos, que Deus começou a me mostrar que mesmo quando a gente acha que está tudo perdido, Ele está trabalhando nos bastidores. Porque depois daquela noite em que eu chorei até não ter mais lágrimas, quando eu achei que não ia aguentar mais um dia naquela casa, foi que o Senhor me deu um sinal. Eu estava deitada na minha cama, já tarde da noite, e o coração ainda doía como se tivesse sido esmagado. Aí, no meio daquela escuridão, eu senti uma paz tão grande que não tinha explicação. Não era coisa minha, não. Era Deus. E foi aí que eu ouvi, não com os ouvidos, mas aqui dentro do peito, uma voz mansinha, mas firme: filha, levanta. Não é aqui que eu preparei para você. Eu me assustei, irmãos, porque eu sabia que não era imaginação. Era Deus falando comigo. Mas eu ainda tinha medo. Medo de errar, medo de desobedecer, medo do que os outros iam pensar. Aí eu fiz o que sempre fiz. Me ajoelhei ao lado da cama e comecei a orar. Senhor, se é a tua voz, me mostra mais um sinal. Não deixa eu me enganar, porque eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua. E foi nessa mesma noite que eu tive o sonho. Eu sonhei que estava num lugar muito bonito, cheio de luz, e tinha um varão vestido de branco, com uma túnica que brilhava como ouro. Ele não falou nada, só me olhou com um olhar tão cheio de amor que eu senti que podia confiar. Aí ele estendeu a mão e me mostrou um caminho. Não era um caminho fácil, não. Tinha pedras, tinha subidas, mas no final tinha uma luz mais forte ainda.
E eu acordei com uma certeza no coração: Deus estava me chamando para sair dali. Mas, irmãos, não foi fácil. Porque a gente sabe como é na comum. Casamento é coisa séria, é pra vida toda. E eu não queria ser a irmã que desistiu no primeiro problema. Aí eu fui falar com a minha mãe. Chorei muito, contei tudo, e ela só me abraçou e disse: Minhas filhas, Deus não quer ver você sofrendo. Se Ele tá te mostrando um caminho, é porque é pra você seguir. Mas faz tudo direitinho, com oração, com jeito, pra não manchar o nome do Senhor. E foi o que eu fiz. Primeiro, eu orei. Orei por forças, orei por sabedoria, orei para não agir no ódio, mas no amor. Depois eu fui conversar com ele. Não foi fácil não. Ele chorou, pediu perdão, disse que ia mudar. Mas eu já sabia, no fundo do coração, que não era mais para ser. Porque quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra. E a gente não pode ficar batendo na porta errada só por medo do que vem pela frente. Aí eu voltei para casa dos meus pais. Não foi vergonha não. Foi alívio. Porque eu sabia que estava no lugar certo. Meu pai orou por mim, os irmãos me apoiaram, e pouco a pouco, Deus foi sarando as feridas. Hoje, irmãos, eu olho para trás e vejo que se eu não tivesse passado por aquilo, eu não ia estar onde eu tô hoje. Porque foi naquele vale que eu aprendi a depender de Deus de verdade. Foi naquela dor que eu entendi que a submissão não é para ser cega, não. É para ser em Deus. Se o marido tá errado, a gente não segue no erro só para dizer que é submissa. A gente ora, a gente busca a Deus, e Ele mostra o caminho. E sabe o que é mais lindo? Que Deus não só me tirou dali, como Ele me deu uma nova chance. Hoje eu tô casada novamente, irmãos. Com um irmão que ama a Deus, que respeita a obra, que cuida de mim como Cristo cuida da igreja. E tudo isso porque eu confiei que Deus sabia o que estava fazendo, mesmo quando eu não entendia. Então, se você tá passando por uma prova hoje, não desista. Não acha que Deus te abandonou. Porque às vezes Ele tá te tirando de um lugar para te levar para outro melhor. Às vezes Ele permite a tempestade para te ensinar a navegar. Mas uma coisa eu garanto, se você confiar nele no final, você vai ver que tudo valeu a pena. Porque Deus não erra. Deus não falha. E Deus nunca, jamais, solta a mão daqueles que nele confiam. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele dê forças para quem tá fraco, esperança para quem tá desanimado, e coragem para quem precisa tomar uma decisão difícil. E lembre-se, na comum a gente não tá sozinho. A gente tem Deus, tem a irmandade, e tem a promessa de que no final, a vitória é nossa. Se esse testemunho tocou o seu coração, compartilha para abençoar mais irmãos. E se você precisa de oração, deixa aqui nos comentários que a gente ora por você. A paz de Deus, meus irmãos. E que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, hoje e sempre. Amém. Mas antes de eu terminar, irmãos, deixa eu contar uma coisa que eu não tinha falado ainda, porque é uma parte que até hoje me emociona. Depois que tudo aconteceu, que eu voltei para casa dos meus pais, que eu tava ali quebrada, mas ao mesmo tempo aliviada por ter saído daquele engano, eu comecei a ter uns sonhos muito estranhos. Não eram sonhos comuns, não. Eram daqueles que a gente acorda e sabe que não foi só a cabeça da gente, não. Era Deus falando. Num desses sonhos, eu vi uma porta. Uma porta grande de madeira escura com uma maçaneta dourada. E do lado dessa porta tinha um homem, um varão, vestindo uma túnica branca com um cinturão de ouro. Ele não falava, mas eu sentia paz só de olhar para ele. E ele apontava para a porta. Eu sabia que tinha que abrir, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. Medo do que ia encontrar do outro lado. Aí quando eu finalmente coloquei a mão na maçaneta, eu acordei, suando, com o coração acelerado. Contei isso pro meu pai no outro dia, e ele só olhou para mim e disse: Filha, Deus está te mostrando que tem uma nova porta na sua vida. Mas para você passar por ela, você precisa soltar o que está segurando das outras. E foi aí que eu entendi. Eu ainda estava segurando raiva, estava segurando mágoa, estava segurando até uma pontinha de dúvida se eu tinha feito certo. Mas Deus estava me dizendo: solte. Confia em mim. Tem coisa melhor para você. E não é que era mesmo? Porque uns meses depois eu estava na comum, num culto de quarta, quando um irmão que eu nem conhecia direito veio até mim e pediu para conversar. Era um irmão quieto, trabalhador, que todo mundo falava bem. Ele falou que estava sentindo no coração que precisava me conhecer melhor, que estava orando por isso já faz tempo. Eu confesso que no começo eu fiquei com um pouco de receio. Como é que eu ia confiar de novo? Mas aí eu lembrei do sonho, da porta, do varão dourado. E eu pensei, se é Deus quem está abrindo, quem sou eu para fechar? Aí a gente começou a conversar, sempre com respeito, sempre com a bênção dos pais, sempre pedindo a palavra para tudo. E hoje, irmãos, hoje eu tô aqui para dizer que Deus não só fechou uma porta ruim na minha vida, como abriu uma tão grande que eu nem cabia nos meus sonhos.
Esse irmão que hoje é meu esposo, ele é tudo o que eu pedi a Deus e mais um pouco. Ele é paciente, ele é cuidadoso, ele ora comigo, ele lê a Bíblia comigo, ele me trata como se eu fosse a mulher mais preciosa desse mundo. E o mais importante, ele ama a Deus de verdade. Não é daquele amor de boca pra fora, não. É daquele amor que acorda cedo para orar, que jejuar quando precisa, que serve na obra sem reclamar. E sabe o que é mais lindo? Que Deus não só me deu um novo começo, como Ele usou a minha dor para abençoar outras pessoas. Porque hoje eu vejo irmãs que passam por coisa parecida, que vêm conversar comigo, que pedem conselho, e eu posso dizer: irmã, eu sei como é. Eu sei a dor que você está sentindo. Mas eu também sei que Deus é fiel. Ele não vai te deixar no chão. Porque uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é que Deus não tira a gente do fogo só para jogar na água. Não. Ele tira a gente do fogo para colocar num lugar de paz. Às vezes a gente acha que a prova nunca vai acabar, que a dor nunca vai passar, que a traição nunca vai sarar. Mas irmãos, se a gente confiar, se a gente entregar, se a gente deixar Deus trabalhar, Ele faz coisa que a gente nem imagina. Eu já vi irmã que estava no mesmo barco que eu, que o marido estava traindo, que estava sofrendo calada, e hoje está livre, hoje está feliz, hoje está servindo a Deus com alegria. Eu já vi irmão que estava perdido nas trevas, que estava vivendo uma vida dupla, e Deus tocou no coração dele, ele se arrependeu, voltou para comum, e hoje é um servo fiel. Porque Deus não desiste da gente, irmãos. Nunca. Mesmo quando a gente desiste dele, ele não desiste da gente. Então, se você está lendo isso hoje e está pensando, mas e eu, irmão? Como é que eu faço para sair dessa? Eu vou te dizer o que eu fiz. Primeiro, ora. Ora de joelhos, ora com lágrimas, ora até sem palavras, mas ora. Segundo, procura os irmãos mais velhos. Não fique sozinho na sua dor. Terceiro, confia. Mesmo que você não veja saída, mesmo que pareça que tudo está perdido, confia. Porque Deus tem um jeito dele de fazer as coisas. E quando ele age, irmãos, não tem erro. Hoje eu olho para trás e vejo que se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não ia estar onde eu tô. Eu não ia ter o marido que eu tenho, eu não ia ter a paz que eu tenho, eu não ia ter a certeza que eu tenho de que Deus é real, de que Deus ouve, de que Deus age. Porque às vezes a gente precisa do vale para valorizar a montanha. Às vezes a gente precisa da noite para agradecer pelo dia. E às vezes a gente precisa da traição para entender o valor da fidelidade. Então, meu irmão, minha irmã, não importa o que você está passando hoje, se é traição, se é doença, se é solidão, se é desemprego, se é qualquer coisa que está te apertando o coração, lembra disso, Deus vê, Deus sabe, e Deus vai agir no tempo certo dele. Não adianta a gente querer correr na frente, não adianta a gente querer resolver sozinho, a gente tem que deixar Deus ser Deus. E quando a gente faz isso, irmãos, a vitória vem. Pode demorar? Pode. Pode doer? Pode. Mas vem, porque a palavra de Deus não volta vazia. E quando Ele promete, Ele cumpre. Então, para finalizar, eu quero deixar um versículo que me seguiu nessa caminhada toda, que foi o Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu tô aqui para dizer que a minha manhã chegou. E a sua também vai chegar. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que tão fracos, que Ele console os que tão tristes, que Ele abra os olhos dos que tão cegos, e que Ele dê sabedoria para quem precisa tomar uma decisão. E lembre-se, na comum a gente não tá sozinho. A gente tem Deus, a gente tem a irmandade, e a gente tem a certeza de que no final, a vitória é nossa em Cristo Jesus. Se esse testemunho abençoou você, compartilha para abençoar mais irmãos. E se você precisa de oração, deixa aqui nos comentários que a gente ora por você. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A paz de Deus, meus irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, hoje e sempre. E que a gente possa cada dia mais viver para a glória dele. Amém.